Olá, amigos da Bíblia! Hoje nós vamos dar início no vídeo 31, a família de Jacó. Se você está chegando agora, a proposta do canal Amigos da Bíblia é ler a Bíblia de uma forma diferente. O nosso objetivo é ler capítulo por capítulo, partes importantes da Bíblia, de uma forma bastante interativa, explicando as palavras um pouco. Às vezes a pessoa não entende o que está sendo dito, procurando pesquisar algumas partes assim importantes, agregando algumas informações, colocando mapas, para que você entenda um pouco melhor desse livro tão maravilhoso chamado Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos dar início na família de Jacó. Vocês lembram que no último vídeo Jacó se casou com duas irmãs. Ele queria se casar com Raquel, mas o sogro dele, Labão, enganou ele e deu a Lia para ele casar. Mas uma semana depois ele se casou com Raquel, a quem ele amava. E nos últimos trechos do livro, do que nós lemos no capítulo, nós percebemos que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E hoje nós vamos ver o que aconteceu e como se desenvolveu essa família. Jacó iniciou sua família tendo como esposas Léia e Raquel. Percebeu-se desde o início que haviam grandes diferenças de relacionamento entre eles. Jacó amava Raquel e desprezava Lia. Então diz a Bíblia: vendo pois o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre. O que significa isso? Que Lia era uma mulher que dava filhos, porém Raquel era estéril. Estéril significa que Raquel não conseguia gerar filhos. Então, olha só, Lia, que era desprezada, era uma mulher que tinha normalidade na sua madre, ela gerava filhos, mas Raquel era estéril. Isso está escrito em Gênesis 29, versículo 31. E concebeu Lia, ela ficou grávida, e deu à luz um filho, e chamou-o Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então, o nome das crianças naquele tempo era querendo dizer alguma coisa, né? Então, olha só, Ruben foi chamado Ruben porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Está escrito em Gênesis 29, 32. Vamos entender a árvore genealógica de Jacó, ou seja, toda a família de Jacó, como se desenvolveu a árvore. Vamos construir essa árvore juntos e lendo a Bíblia para você entender. Então, Jacó, ele era casado com Lia e com Raquel, como nós vimos. E nós acabamos de ver que Lia, ela gerava, a madre dela era saudável, e ela teve o primeiro filho e deu o nome de Ruben. Esse foi o primeiro filho de Jacó, Ruben. E aí a Bíblia diz: e concebeu outra vez a Lia e deu à luz a um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também a este. Chamou o nome deste filho de Simeão. Está escrito em Gênesis 29, 33. Então agora nasceu Simeão, não é isso? Aí depois concebeu outra vez, Gênesis 29, 34, e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez me unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o nome dele de Levi. Então nasceu o terceiro filho de Jacó. Então percebe, já teve Ruben, Simeão e Levi, todos da mesma mãe. Lia e Raquel, estéril, não tinha filhos. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá, e cessou de dar à luz. Então Lia teve o quarto filho, chamou o nome dele de Judá, e aqui a palavra diz, né, a Bíblia diz que ela cessou de dar à luz. Então alguma coisa aconteceu que ela não conseguia mais gerar filhos. Então deu 4 filhos. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Olha aqui, que proposta. Ela ficou com inveja da irmã e disse para o marido: você me arruma filho, senão eu morro. Gênesis capítulo 30, verso 1. E Jacó ficou irado, se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: eu estou no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre. Eu tenho tido filhos, o problema não está comigo, está com você. E aí Raquel então, entristecida, desesperada,
ela disse: eis que a minha serva Bila, eu tenho uma escrava que se chama Bila, e eu quero que você coabita com ela, para que dê a luz sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Já que eu não dou filho, dorme com a minha serva, e eu não ela vai ter filhos e vai nascer como se fossem meus. Assim deu-lhe a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Então, você percebe assim alguma coisa diferente? Jacó possuiu uma terceira mulher, mas naquele tempo era permitido, né? Naquele tempo o homem poderia se casar com diversas mulheres. Então Jacó possuiu a Bila, serva da sua mulher Raquel, e ela então teve um filho. Está escrito em Gênesis 30, 3 e 4. E aí então Bila, nasceu aqui um filho de Bila. E concebeu Bila, né? E deu a Jacó um filho. Então disse Raquel que deu o nome no filho de Bila: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso chamou-se de Dan, o nome do menino de Bila. E aí Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó um segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou-lhe Naphtali. Então Bila teve um segundo filho. Jacó já tem 6 filhos, 4 de Lia e 2 de Bila. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva. Já que Raquel tinha dado Bila para ele, Lia deu Zilpa para Jacó e deu-a por mulher. Gênesis capítulo 30. Então Jacó agora teve como serva de Lia Zilpa, né? E teve ela por mulher também. E Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E disse então Lia, a patroa que dava o nome para o filho da serva, afortunada, e chamou-lhe o nome de Gade. Então Zilpa teve um 7º filho de Jacó. E depois Zilpa, serva de Lia, teve um segundo filho. E disse: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventuradas. E chamou-lhe o nome de Azer. Então o 8º filho de Jacó, com 3 mulheres diferentes. E ouviu Deus a Lia. Então Lia voltou a conceber e deu à luz a um 5º filho. E disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tem dado minha serva ao meu marido. E chamou-o Isacar. Então Isacar era o 9º filho de Jacó, 5º filho de Lia. E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, dessa vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-o Zebulon. Então nasceu o 10º filho de Jacó, 6º filho de Lia. Depois Lia teve uma outra filha, só que agora era mulher, e chamou-lhe Diná. Então 11º filho de Jacó, 7º filho de Lia. Aí depois de tudo isso, lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz a um filho. E disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou-lhe José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Então Raquel teve o 12º filho, José. E lá no Gênesis, então até aqui nós falamos, né? Estamos no Gênesis 30, né? Só que depois no Gênesis 35 partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel. E ela teve trabalho do seu parto, e aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Gênesis 35. Então ali encerrou-se então os filhos de Jacó. Jacó teve o 13º filho, uma mulher, Diná, né? E o 13º filho total, sendo o filho da sua esposa Raquel, mas Raquel acabou morrendo no parto, e nasceu então Benjamim.
Essa então é a geração, né? Esses 12 filhos, tirando Diná, que era uma mulher, os 12 filhos de Jacó são chamados patriarcas. Vocês vão perceber lá na frente que as 12 tribos de Israel veio destes meninos que nasceram de Jacó, tendo por mulher Lia, Raquel, Zilpa e Bila. Essa, pois, é a geração dos filhos de Jacó, é a genealogia de Jacó. Paramos por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para nos ajudar a divulgar o vídeo. Se você quiser continuar a receber outros vídeos como esse, se inscreva no canal do YouTube Amigos da Bíblia. Foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. Tudo de bom. Deus que abençoe a sua vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.